Respondendo perguntas. Sim, esse é o nosso assunto de hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feijoísta, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Ao longo da semana, sempre tem aquelas perguntinhas. E hoje eu escolhi duas perguntinhas e eu tenho um comentário de um depoimento de uma seguidora aqui, que vai ser a última questão que nós vamos comentar, tá? A primeira questão é a questão de o que nós devemos colocar nos guás para ativar o guá. Geralmente nós usamos os elementos do guá. Quais são os elementos? Então, cada guá tem o seu elemento, tá? Digamos lá, o guá da família, o elemento dele é a madeira. Então, quer dizer que nós vamos pôr ali objetos de madeira neste local. Tá? O que é a madeira representada? Eu não preciso só colocar madeira. Então, nós temos a simbologia. Tá? A madeira é representada por plantas, a madeira é representada por listras. A madeira é representada pela cor verde. A madeira é representada por estampas florais, né? Flores. Essas são as representações da madeira. Então, se eu quero fazer a ativação daquele guá e eu não quero pintar a minha parede na cor verde, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar uma planta, tá? Uma planta grande, não vou colocar uma plantinha pequenininha, eu vou colocar uma planta grande. Agora vamos pegar o guá do trabalho. O guá do trabalho, o elemento dele é água. Tá? Se eu colocar plantas nesse lugar, colocar muitas plantas nesse local, que é o elemento madeira, o elemento água vai ficar enfraquecido, porque a água alimenta a madeira. Então, se eu coloco muita madeira ali, ele está enfraquecendo o elemento água. Então, existe todo um ciclo que nós temos que entender o que dentro de qual é o elemento de cada guá. Então, no guá do trabalho não pode ter nenhuma plantinha? Você pode ter uma plantinha pequenininha, uma, duas. O que você não pode é ter muitas plantas naquele local. Você não pode ter muitos elementos que venham agredir o elemento daquele guá. Isso que dá o equilíbrio que nós falamos tanto dentro do Feng Shui, o equilíbrio dos elementos. Você vai equilibrar os elementos dentro da tua casa. Não que ali você vai pintar todas as paredes de preto, porque preto é a cor da água. Não, gente, não é assim que nós fazemos, não é assim que nós trabalhamos. Nós temos que ter que ver uma harmonia. A mesma coisa acontece lá no guá do sucesso. O guá do sucesso, o elemento dele é o fogo, a cor dele é vermelha. Aí tem pessoas que teimam em pintar uma parede de vermelho. Gente, dependendo do local que essa parede estiver, até eu digo assim, até em qualquer lugar que for, o vermelho é uma cor que irrita você olhar constantemente numa grande extensão. Então nós temos que cuidar muito, principalmente com a cor vermelha. Nós colocamos a cor vermelha na nossa casa em detalhes, tá? Eu posso colocar o quê? Uma moldura, tá? No vermelho. Eu posso colocar um objeto, vários objetos em vermelho. E eu posso usar aquela coisa assim de mudar a tonalidade dos vermelhos, né? Ir para os vermelhos mais vivos, indo até o marsala ali, que é um vermelho mais apagado. Então você vai brincando na decoração da tua casa, mas você sabe que o quê? Que usando o vermelho na área do sucesso, você está ativando com o elemento daquele guá. Então, cada guá tem o seu elemento. E nós temos que entender isso, que nós não devemos usar o quê? Alguns objetos que venham a brigar com o elemento do guá, porque ele vai fazer o quê? Vai estar desgastando. Então, vamos ver a lógica. Água, madeira, fogo, terra, metal. Esse é o ciclo construtivo dos elementos. A água produz madeira, madeira produz fogo, fogo produz terra,
terra produz metal. Metal produz água e assim vai. Esse é um ciclo construtivo. Se eu fizer ao contrário nesse ciclo, então quer dizer, o metal desgasta a terra, tá? A terra desgasta o fogo, tá? O fogo desgasta a madeira, tá? E a madeira desgasta a água. A água desgasta o metal. Então, quando nós fazemos o ciclo destrutivo, que alguns chamam de destrutivo, nós não podemos ter essa briga no guá. Então, nós temos que cuidar para não ter tantos excessos de elementos que venham a brigar com o elemento do guá. O centro da casa, o elemento é terra. E tem muitas pessoas que teimam colocar muitas plantas ali. A planta vai desgastar, que é o elemento madeira, vai desgastar o elemento terra. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter esse cuidado do qual é o guá, qual é o elemento do guá, e assim por demais. Eu vou colocar os elementos de cada guá. Gente, isso em algumas escolas de Feng Shui não utilizam certos elementos para alguns guás, que nem... Prestem atenção aqui que vocês vão ver que existe uma diferença entre outros métodos, tá? Mas eu pego o quê? Eu pego o baguá que saiu do I Ching e ali nós fazemos os elementos que estão descritos ali, tá? Então vamos começar com o guá da prosperidade, tá? Muitos dizem que ele não tem um elemento definido, o elemento dele é madeira, tá? Então eu colocar a madeira as plantas são muito bem-vindas neste guá, no guá da prosperidade. O guá do sucesso, qual é o elemento dele? Fogo. O guá dos relacionamentos, que alguns também dizem que não tem elemento, mas é o elemento terra. É o elemento terra. Vem dos amarelos aos tons terrosos, né? Elemento terra. O guá da criatividade, elemento metal. O guá de viagens e amigos também, que algumas pessoas ficam dizendo, não sei qual é o elemento. O elemento é metal. O guá do trabalho, elemento água. E o guá da espiritualidade, elemento terra. O centro da casa, que alguns feng shuistas dizem que está relacionado com a saúde, o elemento dele é terra. Então, vamos lá agora. Quais são os objetos objetos e cores de cada um desses elementos? Começamos por madeira. Então, eu já falei da madeira, então que seria a cor verde, né? Plantas, listras na vertical, não na horizontal, na vertical, e estampas florais representam o elemento madeira, tá? Agora vamos para o elemento fogo. O que o fogo é representado? Pela cor vermelha, tá? Nós podemos pegar as estampas de animais selvagens, eles representam essa força vital forte, né? É o elemento fogo. Também objetos triangulares representam o elemento fogo. Tá? O elemento terra são as cores dos amarelos aos tons terrosos, né? Os marrons ali. E o que representa ele, gente? Tudo que for feito em cerâmica, em terra, né? A própria terra em si. Então, objetos, vocês estão vendo ali atrás, ó, dá para perceber. O que eu estou fazendo aqui é uma ativação. Tu vê que eu tenho vários objetos em cerâmica cru, porque eu estou fazendo aqui uma ativação de um elemento aqui, do elemento terra. Observa, gente, então, o elemento terra. E é bom ter no centro da casa cerâmicas grandes, né? Se você puder ter, eu não tenho. Eu gostaria de ter aquelas vasos cerâmicas grandes, né? Para colocar ali no centro da minha casa para afirmar o elemento terra. Tá? Depois do elemento terra, então fogo, terra, agora nós temos o metal. O metal é representado pelo quê? Pelas cores brancas, tá? E tudo que te remete ao próprio metal. Então lá você tem
coisas de alumínio, como é que posso dizer, metalão, tudo que é de metal, ele está relacionado, ó, lá. Quando você pinta um objeto, que nem essa minha cozinha aqui é branca, ela está remetendo o quê? Ao elemento metal. E cuidem, gente, porque o excesso de metal numa casa, dependendo do local que está, ele é cortante. Se ele está, o excesso de cor branca, no elemento dos relacionamentos, você está cortando os relacionamentos. O metal traz essa energia de o quê? De corte. Tá? Então nós temos que cuidar muito quando nós colocamos com excesso de branco nas nossas casas. Nós queremos uma casa clean, às vezes uma casa minimalista e colocamos quase tudo branco lá. Olha o que está acontecendo às vezes, observe o que está acontecendo com as tuas relações. Não só a tua questão da tua relação amorosa, mas todas as suas relações. De trabalho, nas relações de amigos, nas relações familiares, de mãe com filho. Em todas as relações, se às vezes não existe essa questão de separação, das pessoas se distanciando. Isso se dá pelo excesso do elemento metal. Tá? O que a gente faz? A gente coloca, estou vendo lá os pontinhos vermelhos, que eu coloco sempre, não deixo em lugar nenhum, sem um toquezinho que seja de cor, gente, tá? Sempre tem um toquezinho de cor para não deixar aquele ambiente totalmente branco. E eu acho que eu respondi para vocês essa questão dos elementos. O que prevalece num objeto? É a cor. O que prevalece é a cor. Se eu pegar esses vasos de cerâmica aqui e pintar eles de preto, eles vão representar o quê? O elemento água. Então, observem, mesmo eles sendo feitos do elemento terra, mas o que prevalece no objeto é a cor que ele tem por fora. O segundo ponto que me perguntaram essa semana foi sobre limpeza energética. Eu fiz um vídeo aqui de limpeza energética, se vocês não assistiram, foi postado ontem, tá? Falando sobre 6 passos para fazer uma limpeza energética antes de você começar a abrir o teu negócio, as portas do teu negócio. Gente, é fantástico isso. Você vai lá, faz toda a tua limpeza e tem uma dica extra, então, se vocês quiserem, eu expliquei muito bem neste vídeo sobre limpeza energética. E o último que eu falei que seria um comentário, uma das seguidoras me passou ali que ela foi fazer aquilo que eu sempre falo, né? Vamos mexer, vamos ver o que a gente tem, vamos eliminar as energias chás da nossa casa. Ela estava lá mexendo num armário, encontrou as ditas papeladas. Ela disse que tinha papeladas e papeladas de muitos anos, né? E mexendo, eliminando ali, havia papéis de bancos, isso, aquilo, e ela limpou esta área da casa dela e em poucos dias depois ela já recebeu uma proposta de trabalho. Gente, olha como às vezes objetos ficam segurando e principalmente papelada. Não importa o tamanho e o volume, o que importa, gente, é aquela energia que está ali. Às vezes se tem documentos que nem tem mais necessidade. Alguns documentos a gente deve guardar até 5 anos, tá? Que nem alguns documentos de declaração de imposto de renda, algumas notas de promissória até 5 anos, mas que isso não precisa, tá? E mesmo hoje, nessa questão de nós termos que guardar, então, a maioria dos boletos e pagamentos assim, já estão todos eles digitalizados, então a gente nem tem mais isso impresso em papel. Então, gente, dá uma olhadinha naquelas caixinhas, abre as caixinhas, veja lá, se você lá não tem uns bilhetinhos ainda que você guarda daquele antigo namorado que nem existe mais, tá? Ou aquela coisa lá que você lembra do dia que você saiu daquele emprego que você tanto gostava e não deu certo. O que você tem dentro das tuas papeladas? Olhe, papelzinho por papelzinho. Dá serviço, gente, sim, tá? Eu tinha uma caixa enorme de memória, de lembrança, tá? Tudo que eu tinha ganho de alunos, né? Eu dei aula há muitos anos, tinha tudo guardado dentro de uma caixa. Um dia eu fui olhar e eu disse assim, mas não faz mais sentido isso para mim, não faz sentido. Então, o que eu fiz? Eu eliminei aquela caixa de lembranças, porque eu não vou ficar presa a um passado que não tem mais sentido para mim. Agradeci a tudo aquilo que eu tinha ali guardado de lembranças e
deixei ir. Gente, são pequenas coisas que às vezes nos prendem a um passado que a gente não quer mais. E a gente não está no passado, nós vivemos o dia de hoje, nós vivemos o aqui e agora. E você ficar guardando coisas para lembrar como era feliz naquele tempo, só te dá o quê? Dizendo aqui, nossa, como é uma porcaria o dia de hoje. Observa, gente, o que você tem guardado. E aquelas coisas guardadas, aquelas que você nem sabe o que é, mas está guardada lá, dita da papelada lá, guardada naquele canto, que de repente, se você se livrar, vai abrir os caminhos, quer dizer, faz uma limpeza, por quê? É uma limpeza energética, certo? Uma limpeza das energias chás e também uma limpeza na tua cabeça, nos teus pensamentos. Ó, deixei ir, se foi. Vou fazer um convite para vocês, se vocês estão gostando, todo sábado eu faço um apanhado das perguntas. Nós viemos aqui, eu respondo. Compartilha com as suas amigas lá, se inscreve no canal, tá? Esse canal é aqui para nós donas de casas trocarmos ideias e devagarinho nós vamos o quê? Deixando as nossas casas bem equilibradas. Meu muito obrigada.